prática estudaremos sobre produtos notáveis em operações numéricas. Este conteúdo está no livro do 8º ano, a partir da página 182. Vamos acompanhar a explicação do livro. Produtos notáveis em operações numéricas. Alguns dos produtos notáveis nos fornecem atalhos para fazer operações com números. Você já sabe e se já deparou com eles no capítulo 5. Vamos recordar. Olha, o quadrado da soma. 2 vezes o primeiro, mais o quadrado da soma. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a multiplicação da soma pela diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso nós já estudamos no segundo bimestre, na parte de produtos notáveis, que são produtos notáveis que nós temos regrinhas, ou seja, atalhos, para chegarmos mais rápido ao resultado. Porém, nós temos outras dicas. Olha, por exemplo, na situação 1. Primeiramente, observe como podemos manipular a expressão x menos y, que multiplica x mais y. Eu posso escrever x menos y separadamente e multiplicar pelas variáveis que nós temos, no caso x e y, como está descrito aí no seu livro. Olha, distribuímos o produto sobre os termos dentro dos parênteses. Em seguida, trocamos a ordem dos fatores nos produtos. Quem estava primeiro vai para o segundo lugar e vice-versa. Distribuímos o produto sobre os termos dentro dos parênteses e lembre-se que y vezes x é o mesmo que x vezes y. Como menos xy mais xy dá zero, o resultado ficará x ao quadrado menos y ao quadrado. Olhem na página 183 um exemplo prático dessa descrição. Por meio desses cálculos, obtivemos o terceiro produto notável apresentado na lista anterior, que pode ser usado para os cálculos com números. Por exemplo, para calcular mentalmente 15 vezes 25, lembre-se de que 15 é igual a 20 menos 5 e que 25 é 20 mais 5. Então, podemos fazer o seguinte. Dá uma olhadinha aqui no quadro que eu vou fazer esse exemplo para vocês. 15 vezes 25. O que ele pediu para você lembrar? Que 15 é o mesmo que 20 menos 5, certo? E que o 25 é o mesmo que 20 mais 5. Observe que, olha, os dígitos são os mesmos. O que eu tenho de diferente? O sinal da operação, certo? Para dar 15 e 25, eu preciso usar os mesmos dígitos. Porém, o que vai alterar é o sinal da operação que eu preciso fazer para chegar em 15 e em 25. O que fazemos agora? Eu posso aplicar a propriedade da multiplicação da soma pela diferença. O que eu faço? Eu vou pegar os termos que eu tenho. Quais foram os termos que eu usei? 20 e 5. Não são os dígitos que eu usei? Eu usei os números 20 e o número 5. Eu vou colocar o sinal de menos entre eles e faço 20 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que são os números que eu usei na operação para dar 15 e 25. 20 ao quadrado é 400. 5 ao quadrado é 25. Quando eu faço 400 menos 25, chego no resultado 375. Vamos ver no livro essa mesma explicação? Olha, é a situação apresentada no terceiro produto notável. Usamos x menos y, que multiplica x mais y, que resulta em x ao quadrado menos y ao quadrado. Para x eu considero 20, para y eu considero 5. Elevamos os termos ao quadrado e efetuamos a subtração. Este exemplo vocês usarão para fazer o exercício número 1 da página 184. Então anota aí no seu livro a dica. O número 1 da página 184 vocês farão como este exemplo
da situação 1, tá certo? Posso explicar agora a situação 2? Tá bom, então eu vou apagar aqui para fazermos a situação 2, certo? A situação 2 está na página 183. Olha o que temos na situação 2 da página 183. Acompanhe comigo. Da mesma maneira, podemos usar o primeiro e o segundo produtos notáveis. Por exemplo, vamos calcular 35 ao quadrado. Note que 35 é o mesmo que 30 mais 5. Calculando mentalmente, encontramos 30 ao quadrado, que é 900, e 5 ao quadrado, que é 25. Então, nós temos a operação. Olha só, olha para mim que eu vou explicar o que nós lemos aí. Quero calcular 35 ao quadrado. Usando produtos notáveis, eu vou separar esse produto notável em soma, mas escolha uma soma que fique fácil de você levar o valor ao quadrado. Geralmente os números terminam com 0, dão produtos notáveis mais fáceis de calcular. Então, olha, 35 posso escrever como 30 mais 5. Só que isso está elevado ao quadrado, certo? Troquei isso por isso, que seria a mesma coisa. Quando eu vou fazer o quadrado da soma, qual é a regra? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos aplicar a regra? Olha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, nós escrevemos esta operação aplicando a regra de produto notável do quadrado da soma. Agora fazemos os cálculos. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. 2 é 5, 10. Vezes 30, 300. 5 ao quadrado, 25. Ao somarmos 900 mais 300 mais 25, nós temos 1.225, que é o resultado de 35 ao quadrado. Vamos voltar no livro e ler a descrição desta explicação? Está escrito assim: é a situação apresentada no primeiro produto notável. Usamos x mais y ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. X corresponde a 30 e y corresponde a 5. Elevamos os termos ao quadrado e efetuamos a multiplicação. Efetuamos, no final, a soma. Olha o que está escrito aí nos balãozinhos da situação 2. Não poderíamos ter calculado 35 ao quadrado fazendo diretamente a multiplicação 35 vezes 35? Pode. Aqui é só outro caminho para vocês fazerem, olha. Sim. Entretanto, quando os números são grandes, geralmente é mais simples e rápido usar um produto notável do que fazer os cálculos mentalmente, certo? É só mais um caminho para vocês fazerem o quadrado de um número. Vamos para o terceiro exemplo? Posso explicar a situação 3? Então eu vou apagar essa. Sim. Explica a situação 1 de novo, por favor. Explico sim, por exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Só um instante que eu vou escolher um exemplo para fazer, tá? Por exemplo, se eu tiver 56 ao quadrado, posso apagar aqui para fazer? Pode? Pode. Se eu tiver 56... Oi. Eu acabei de ter uns probleminhas aqui de família, eu não vou conseguir terminar de ver a aula, mas depois eu reassisto a aula e anoto as coisas no caderno, viu? Sem problemas, fica tranquilo. Certinho, obrigada. Por Beijo. nada. Gente, olha, vou fazer mais um exemplo. 56 ao quadrado. Vamos escrever o 56 em forma de soma. Escolha o número que termina com 0. Gente, perto de 56, quem termina com 0? 50. Para dar 56, faltam 6. Então, ficou 50 mais 6 ao quadrado. Isso aqui é o quadrado da soma. Aí eu coloco a regra de produtos notáveis. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, o primeiro é 50.
Então, o quadrado do primeiro, 50 ao quadrado. Mais 2 vezes, que está na regra, o primeiro, que é 50, vezes o segundo, que é 6, mais o quadrado do segundo. Se o segundo é 6, 6 ao quadrado. Aí eu resolvo. 50 vezes 50, 5 vezes 25, 2.500, né? Mais, olha só, 2 vezes 50 são 100. 100 vezes 6, 600. 6 vezes 6, 36. Agora nós somamos 2.500 mais 600, dá 3.100. Mais 36, 3.136. Aí seria este o resultado. Este é mais um exemplo da situação 2. Quem perguntou conseguiu acompanhar? Obrigado. Por nada. Posso? Professora, Sim. é a situação 2 que a gente vai usar como exemplo para a questão 2? Deixe-me ver. Isso. A situação 2 é o exercício 2, da página 184. Tá, obrigada. Por nada. Agora, vamos ver o terceiro exemplo? Eu posso apagar aqui para nós fazermos? Olha, situação 3. Nós lemos assim: vamos calcular 99 ao quadrado usando o segundo produto notável. Observe que 99 é igual a 100 menos 1. Sabemos também que 100 ao quadrado é 10.000 e 1 ao quadrado é 1. Então, fazemos. Olha, é muito parecida com a situação 2, porém, ao invés de fazermos o quadrado da soma, faremos da diferença. Olha só, se eu quero calcular 99 ao quadrado. Gente, 99 ao quadrado, eu posso escrever de outra forma. Que operação fácil que dá 99? Por exemplo, 100 menos 1. Não é fácil achar o quadrado de 100 e fácil achar o quadrado de 1? Certo. Só que seria isso o quadrado. Aqui não é mais, é menos. Então, isso é o quadrado da diferença. Aplicamos, então, a regra de quadrado da diferença dos produtos notáveis. Qual é a regra? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, olha, o quadrado do primeiro é 100. 100 ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Agora nós calculamos 100 ao quadrado, 10.000, menos 2 é 100 vezes 1, 200, mais 1 ao quadrado, 1. Quando eu faço 10.000 menos 200, eu terei 9.800, mais 1, 9.801. Esta situação 3 é a mesma da 2, porém, a regra do quadrado dá diferença. O que troca? Esse sinal com esse aqui, só isso. Sobre a situação 3, alguma pergunta? Você vai usar a situação 3 quando o número que estava aqui, você escrever aqui em forma de diferença, em forma de subtração. Professora, Oi? mas aí eu posso escolher qual que eu quero? Pode. Pode sim. Da diferença? Aí no exercício 2, por exemplo, você faz aquele que ficar mais simples. O que, né, for simplificar os cálculos para vocês. Página 184, situação 4. Eu vou apagar aqui para ler para vocês a situação 4. Página 184. Na página 184, nós lemos assim: a ideia de Gauss foi somar os extremos da sequência de números. Aqui vamos usar uma ideia parecida. Chamaremos de S a soma dos números inteiros de 1 a 100. Então, temos 100, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, infinitamente, 99, 100. E depois ele fez de forma decrescente: 100, 99, 98, 97, 96, 95, assim por diante, mais 2, mais 1. Quando
quando ele somou, ele verificou que daria duas somas com 100 parcelas na soma. Ele escreveu os termos da soma primeiro em ordem crescente e abaixo dela em ordem decrescente. Depois somou ambas. Dessa forma, ele descobriu que ele tinha duas vezes a soma de 100 vezes 101, que daria 10.100 dividido por 2, resultando em 5.050. Como a parcela 101 aparece 100 vezes, o resultado da soma será 100 vezes 101. Efetuamos a multiplicação, dividimos ambos os lados da igualdade por 2 e encontramos o resultado. Essa é a soma dos 100 primeiros números positivos. Queridos, este exemplo aí, dado por Gauss, ele vai aparecer algumas vezes aí na parte de exercícios. Quando vocês forem fazer, eu vou explicar novamente essa teoria de Gauss, tá certo? Existe um conteúdo que vocês estudarão no ensino médio, não agora, que é a soma dos termos de uma sequência. A soma dos termos de uma sequência existe uma fórmula. Quando chegarmos lá no exercício 4, ou outros parecidos com eles, que eu pedir para vocês calcularem a soma, eu apresento para vocês essa fórmula, tá certo? A fórmula da soma dos termos. Então, por enquanto, eu quero que vocês foquem na explicação das situações 1, 2 e 3, que são as explicações necessárias para vocês fazerem os exercícios que já estão solicitados no iClass.